Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de hoje? Então, gente, nessa segunda aula eu quero que vocês abram a apostila lá na página 18 para que nós possamos resolver os exercícios, tá? Então, vamos lá. Para iniciar a nossa aula de hoje, nós temos um poema, né? Então, esse poema é do Gregório de Matos, que é o autor que a gente trabalhou na aula passada. Gente, eu vou lendo daqui e vocês vão lendo daí, tá bom? Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem senão em vós se uniformara. Quem vira uma tal flor que a não cortara, de verde pé de rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo, sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, gente, vejam, esse poema é um poema, né, que fala sobre essa dualidade, sobre esses sentidos opostos que nós temos, e ele fala da mulher, né? Então, ele diz o quê? Que por um lado, ele diz assim, sois anjo que tenta, o anjo não tenta. Então, aqui nós temos uma visão oposta, né? Aqui ele fala, ó, anjo no nome, angélica na cara, né? Então, ele trata a mulher como uma flor, mas ao mesmo tempo essa flor ela pode ferir, né? Então ele traz essa visão oposta em relação à mulher, tá? Aí, gente, na letra A nós temos o seguinte, ó. A figura feminina presente no soneto é vista pelo eu lírico como anjo e flor ao mesmo tempo. Essas duas imagens, no contexto do poema, podem ser entendidas como uma contradição, aquilo que eu falei para vocês. O que elas representariam? Gente, a metáfora anjo, ela remete ao quê? A perspectiva de algo que é imaterial, né? Algo que não se toca, você não toca um anjo, não é material, é imaterial da figura feminina. Né? E a flor, ela está associada a qual dimensão? A dimensão material, né? Então, anjo e flor representam o quê? O corpo, ou melhor, a alma, né? O anjo representa a alma e a flor representa o corpo. A gente ainda pode falar sobre espiritualidade e sensualidade, né? Por quê? Porque espiritualidade está ligada com a figura do anjo e a sensualidade com a figura da flor, certo? Na letra B nós temos o verso sois anjo que me tenta e não me guarda. Apresenta um paradoxo. Qual é ele? Gente, o paradoxo ele pode ser visto no quê? Na distorção do papel que é atribuída para um anjo. Então, o anjo geralmente qual é a função dele? É uma função espiritual, proteger as pessoas, né? Segundo a tradição cristã. No soneto, o anjo ele não guarda. Ele não protege, ele não cuida, mas ele faz o quê? Ele tenta, né? Ele tenta, aproximando o eu lírico do pecado, né? Então, essa questão assim, é bem interessante nessa parte. Aí, na questão 2, nós temos o trecho do poema, né? Que tá aqui, desse poeminha, e depois tem a questão ali. Olhem que legal, gente. Esse aqui é poesia satírica. É um trecho da poesia satírica. Um branco muito encolhido, um mulato muito ousado. Um branco todo coitado, um canaz todo atrevido, o saber muito abatido, a ignorância e ignorante, muito ufano e muito farfante, sem pena ou contradição. Milagres do Brasil são. Gente, é uma crítica bastante ferrenha. Vamos ver o que está sendo pedido ali para quem quer essa crítica. Na estrofe, tem-se um exemplo do poema satírico de Gregório de Matos. Quem é alvo de suas críticas é Lourenço Ribeiro. O Lourenço Ribeiro, ele é padre natural da Bahia, que segundo consta escrevia
e recitava versos próprios, né? Então ele escrevia e falava sobre os versos dele mesmo. O motivo do ataque de Gregório de Matos se vê-se ao fato de Lourenço haver falado mal do poeta. Então, ó, aqui a gente já descobriu por que o Gregório escreveu o poema para o padre. Como se estrutura a crítica feita por Gregório ao padre Ribeiro? Então, gente, como que é essa estrutura? Ele começa fazendo o quê? Ele começa fazendo uma depreciação racial, falando que ele é um mulato muito ousado, porque diz na história que o padre ele era mulato. Ele usava então esse termo mulato para identificar o padre. O ponto maior da crítica foi aonde? Em identificar Lourenço como um cachorro, né? Quando ele fala um grande canaz, significa um grande cachorro. E também na sequência ele acaba ofendendo intelectualmente o padre, né? Quando ele fala lá um canaz todo atrevido, o saber muito abatido, quer dizer, ele não sabia nada, né? Ele pôs em prova a sua intelectualidade. E também o final da estrofe, ele aponta para a ideia segundo a qual somente no Brasil é que ocorre um milagre, né? Esse milagre, de repente, a gente pode pensar até entre aspas, de pessoas como Lourenço terem algum valor. Ou seja, né, ele critica o Lourenço por ele ter falado mal do poeta, diz que ele é um cachorro e diz que ele é uma pessoa desprovida de intelecto, né? Ou seja, um burrão, não sabe nada. E ele acha que é apenas no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Você dá valor e acreditar e vangloriar essa pessoa que, né, não tem, vamos dizer assim, um mínimo de conhecimento em relação ao que ele escreve ou o que ele fala, tá? Na letra B, nós temos: qual a relação entre o ataque pessoal presente no poema e a crítica à sociedade como um todo? Então, o que o Gregório de Matos quer fazer com isso? Qual é essa relação? Essa relação é a marca central, né? Por quê? Porque ela utiliza a crítica pessoal como uma oportunidade para criticar o todo da sociedade. Então, ele vê, o poeta vê a sociedade brasileira como tolerante, quando ela dá voz, por exemplo, a um sujeito que, né, um farfante, vamos dizer assim. Ela se deixa corromper, ela se deixa enganar, certo? Então, digamos que essa poesia naquela época, ela foi um instrumento de desmascaramento quando ela denuncia os enganos e as corrupções, né? Então, é isso que ele quer falar, ele quer mostrar que a sociedade ela é muito ingênua, né? Que ela acredita que ela acreditava nas pessoas e tal, né? Então, daí, gente, na página 20, né? Nós temos ali na página 20 um soneto do Gregório de Matos também, e já vamos ver o que está pedindo. Então, acompanhe a leitura lá comigo. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto um pecado, a abandar-nos sobejas um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, gente, aqui nós temos um exemplo, né, da poesia religiosa do Gregório de Matos, né? Então ele fala o quê? Que ele pecou sim, né? Mas não porque ele tem que pecar, ou melhor, quando ele se despede daquilo que ele fez, ele pede clemência e ele diz que quanto mais ele pecou, ele precisa de mais perdão, então ele precisa pecar bastante para ele ser perdoado muitas vezes, né? Então é aquela história que eu falei para vocês, que é até engraçada, né? Se você for pensar, eu tenho que pecar porque senão Deus não vai me perdoar. Então, gente, ali na letra A, né, nós temos a opção que
está correta entre as alternativas para marcar. Na conversa que estabelece com Deus, o eu lírico se apresenta confiante porque sabe que vai conseguir o perdão. Então, essa palavra não significa, né, gente? Porque ele não está confiante, ele se apresenta de outra maneira, né? Se mostra humilde. Também não tem muita humildade ali, né? Porque ele diz, eu pequei mesmo, né? Então, Senhor, né, me perdoa, eu pequei. Não, ele, né, já vai dizendo que ele pecou mesmo, que ele vai continuar pecando porque ele quer ser salvo. E a última, ele se apresenta como um pecador que quer ser perdoado pelos erros cometidos, porque ele precisa desse perdão, porque senão ele não vai parar de pecar, né? Então, é aquela história que a gente viu no comecinho ali. No poema, o eu lírico argumenta para convencer o Senhor que ele deve ser perdoado. Explique como ele desenvolve essa argumentação. Ele tenta jogar com a ideia de pecado, de arrependimento. Então, na segunda estrofe, por exemplo, ele trabalha com as oposições, a raiva e a culpa, ou a ira e o perdão, né? Como se os erros graves do pecador, esses erros que provocam a ira e a culpa, eles pudessem também suscitar o sentimento oposto de clemência. Então, ele busca mostrar esse sentimento, né? Então, o erro do pecador faz com que ele busque a clemência, né? É mais ou menos isso que ele faz. Gente, então assim, eu quero que vocês façam, né, essas atividades aí na apostila de vocês e que vocês postem a foto lá no grupo, tá bom? Então, ficamos por aqui. Na semana que vem nos encontramos novamente. Vamos terminar essa parte do barroco, né? Pra gente poder depois começar o arcadisco, que é o próximo conteúdo, ok? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.